paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Eu sou o pastor Flávio e é um prazer ter você aqui no canal YouTubeless, um canal feito para abençoar você através da palavra de Deus, que eu espero que possa também trazer edificação para a sua vida. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Que a palavra de Deus renove a nossa mente, seja revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a verdade do Senhor e praticar a sua vontade. Quando a gente analisa ou vai fazer uma análise desse momento da criação, a gente pode notar nele, nessa passagem, algumas semelhanças da terra com a vida de algumas pessoas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. De acordo com alguns estudiosos da Bíblia, a expressão que aparece nos originais e que melhor define a situação da criação é caos. O que significa o caos? O caos significa um estado de confusão, de desordem. Algumas pessoas estão vivendo um caos em suas vidas, principalmente nos últimos dias. O caos, ele pode ter origem externa ou interna. O caos de origem externa, às vezes, pode afetar internamente algumas pessoas. Mas, na verdade, o caos ele tem origem internamente. É bem verdade que existem situações naturais que fogem do nosso controle, tsunamis, terremotos, pestes e assim por diante. Mas Jesus disse que toda sorte de maldades, de maledicências, de homicídios, de inveja, de ganância, de mentira, flui do coração do homem. Ou seja, esse caos interno dentro do coração do homem afeta, influencia externamente. O que não pode e não é concebível que o cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, que tem Jesus no seu coração, que foi lavado e remido no sangue de Jesus, nasceu de novo, seja afetado pelo caos externo. Primeiro porque o Senhor Jesus nos deu uma paz que é diferente da que o mundo pode dar. Veja, mesmo em meio ao caos, o mundo às vezes oferece algum tipo de paz, mas não é a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá não é passageira como o mundo oferece. Aliás, a paz que Jesus nos dá excede todo o entendimento, porque mesmo em meio ao caos, nós temos paz no nosso coração, certo? As pessoas estão vivendo um caos em suas vidas. Elas estão vazias de amor, vazias de alegria, vazias de paz, vazias de esperança. Mas eu estou aqui para dizer que existe esperança ainda. Ainda há esperança mesmo para aqueles que se encontram em um caos. E por causa desse caos, muitas pessoas têm desistido, muitas pessoas têm entrado em conflito umas com as outras, muitas pessoas também têm tirado a própria vida por conta desse caos interno em seus corações e que só a palavra de Deus tem poder para transformá-lo, certo? Olha, não faz sentido, portanto, como eu estava dizendo, o cristão viver no meio de um caos interno e ser influenciado por ele vivendo um caos internamente. O Espírito de Deus paira sobre a face das águas. E essa é a razão no texto porque existe esperança. É a presença do Espírito Santo de Deus. O mesmo acontece em proporções maiores, quando nós nos referimos à questão da humanidade como um todo, ou seja, o período da igreja sobre a terra até a volta de Jesus. O Espírito de Deus ainda se faz presente, buscando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em Jesus Cristo, da justiça porque ele foi para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Ou seja, em outras palavras, Jesus voltará, certo? Porém, o Espírito Santo não estará mais presente na terra quando Jesus voltar. Por isso, nós dizemos que ainda há esperança. Há esperança. O Espírito Santo se move por meio também da palavra. Porque a presença do Espírito Santo não é suficiente. Ela não é suficiente. Ela precisa desse elemento que é a palavra. O que acontece aqui na criação? Quando Deus liberou a sua palavra, ele chamou à existência as coisas que ainda não existiam. Quando ele chamou à existência as coisas que ainda não existiam, o Espírito Santo entra em ação. Gostaria de destacar, antes da gente dar continuidade, Colossenses capítulo 1, no verso 15 até o verso 17. Verso 17, se você puder grifar, grife, se você puder anotar, anote. Mas ele traz uma inspiração do Espírito Santo poderosíssima através da vida do apóstolo Paulo para os nossos corações. Colossenses 1, de 15 a 17, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele, Cristo, tudo subsiste. João confirma essa palavra no início do seu evangelho. Esse texto, na verdade, confirma a palavra de João no início do seu evangelho, no capítulo 1, onde ele começa a dizer assim, no verso 1 até o verso 3 e também o verso 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa expressão verbo, ela também pode ser traduzida por palavra. Então eu quero utilizar o termo palavra por conta do contexto do que nós estamos procurando transmitir aqui nesse vídeo. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo que foi feito veio a existir através da palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. O verso 14 diz: A palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra é Cristo, Cristo é a palavra. E quando a palavra foi liberada, começou um mover do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo sobre o caos, sobre esse caos. Primeiro dia houve luz. 1 João ali no capítulo 1, no início, no versículo 5 ou 6, se eu não me engano, ele diz que Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. Então veio o primeiro dia, houve luz. A primeira coisa a ser lançada sobre o caos foi a luz. É semelhante a uma casa que ficou bagunçada e você teve que viajar, teve outros compromissos, não teve tempo de lavar a louça, de arrumar a casa, de limpar nem nada. Quando você volta, a casa está um caos. Você volta decidido a colocar ordem nesse caos. A primeira coisa que você faz é lançar luz. Se você chega de noite, você vai acender as luzes. Se você chega de dia, você vai abrir as janelas, vai abrir as cortinas, levantar as persianas, abrir as portas, para que não somente seja arejado o ambiente, mas também haja luz. E a luz manifesta todas as coisas. Por causa da luz, você vai saber o que está sujo, o que não está sujo e o que está fora do lugar. E aí vem o segundo dia, o firmamento, houve céus. Ou seja, esse firmamento, na verdade, já mostra a ação do Espírito no sentido de transformar o caos. Começa a ter uma movimentação. Da mesma forma acontece na sua casa. Você vem de um lugar para outro, colocando as coisas no lugar. O que é brinquedo no lugar dos brinquedos, o que é objetos do quarto no quarto, objetos da sala na sala, objetos da cozinha na cozinha. E quando você chega na cozinha, percebe que a cozinha está uma bagunça e de repente você começa então a separar pratos, talheres, copos sujos,
né, vasilhas e panelas e começa então a lavá-los, a colocá-los em ordem. Essa movimentação de ir para um lugar para outro, afastar móveis e tudo, retrata bem o segundo dia. Houve céus, a terra ainda era um embrião ainda, em formação, havia gases, relâmpagos, uma forte movimentação, o firmamento surgindo no centro da terra, as coisas visíveis e as invisíveis sendo formadas por Deus no segundo dia. Então veio o terceiro dia. O terceiro dia nós já começamos a ter uma clareza de como estão as coisas. Houve a junção das águas, a porção seca e a vegetação. Quando se juntaram as águas, também fizeram separação entre águas e águas. Águas que estavam acima do firmamento, debaixo do firmamento, a porção salgada e a porção potável. Então veio o quarto dia, os luzeiros. Nós já estamos começando a ver um quadro de como a terra é como nós a conhecemos hoje, porque aí tornou-se possível ver os céus. Então vieram os luzeiros, o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. Quinto dia, a existência da vida animal sobre a terra. Surgiram então os animais voláteis e os animais aquáticos. Veio o sexto dia, os animais terrestres e o homem. Foram criados o homem para governar todas as coisas que foram criadas, como o Senhor havia dito, domine, governe sobre todas as coisas criadas. Depois de ter colocado ordem no caos, depois de ter formado, estabelecido a terra, Deus colocou um homem, um mordomo, para cuidar de tudo isso que é o homem. Ou seja, a palavra de Deus trouxe ordem, trouxe vida, trouxe harmonia àquilo que era o caos. Nós éramos assim como a criação no princípio. A vida era um caos porque nos faltava a palavra de Deus. E isso por causa de duas coisas basicamente na vida das pessoas. Por causa da ignorância, que é a falta de conhecimento, e a incredulidade, a falta de fé, a falta de crer no Senhor Jesus. Por causa disso, havia trevas sobre as nossas vidas. As trevas reinavam sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus pairava somente aguardando a chance de que nós abríssemos o nosso coração para ele intervir no caos. Muitas pessoas estão vivendo esse caos. Um caos familiar, um caos financeiro, um caos de identidade. Nós éramos, sim, como a terra, mas quando a palavra de Deus alcançou as nossas vidas, alcançou o nosso coração, ela também nos inspirou a colocar ordem em nossas vidas. Primeiro, uma ordem acerca das nossas vontades, uma ordem acerca dos nossos pensamentos, colocar em ordem as nossas emoções. Nosso interior foi posto em ordem para que nós pudéssemos influenciar o nosso exterior, os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos com colegas, o nosso relacionamento com o mundo, com aquilo que está ao nosso redor, né, no trabalho, e também a fazer com que nós tivéssemos uma leitura acerca desse mundo que está em completo caos, e também das pessoas, e assim também poder compartilhar vida de Deus. Éramos sem forma porque nós não tínhamos a forma de Cristo. Nós não tínhamos a forma de Cristo. E a palavra de Deus nos estimula sempre. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos estimula aqui, a que alcancemos a estatura da plenitude de Cristo, a estatura de varão perfeito. A palavra de Deus sempre nos move dessa forma. E Paulo dizia, olha, sede imitadores como eu sou de Cristo, sejam imitadores de Cristo como eu também sou. Há um estímulo da palavra de Deus a que tenhamos a forma de Cristo. Cristo é a forma, o modelo, o molde que nos forma, certo? Que forma o nosso caráter, que forma o nosso espírito, que forma o nosso ser. O nosso ser. A palavra foi liberada e tudo mudou. Tudo mudou. Tudo começou a mudar na nossa vida. Talvez você é um novo convertido
e está experimentando essa mudança dentro de você. Mas não se preocupe, ela vai acontecer aos poucos. Talvez você já tenha um tempo na igreja, mas ainda percebe que essa mudança, essa transformação está ocorrendo nas nossas vidas. E isso é o que nos faz ter cada dia mais esperança no Senhor, independente do caos, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. O poder da palavra liberada. Quero destacar aqui um outro texto, também relacionado àquilo que nós estamos falando, que é Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, onde a palavra de Deus diz o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, através de Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como foi citado em João, capítulo 1, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, todas as coisas vieram a existir através da palavra, a palavra se fez carne. Tudo isso é uma referência a Cristo, porque todas as coisas do passado, do presente e do futuro convergem em Cristo Jesus. O Salmo 119, a respeito desse lançar luz, no 105, versículo 105 do Salmo 119, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja a ligação da luz com a palavra de Deus e também com o próprio Cristo, porque João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Onde havia abismo, agora existe um firmamento, ou seja, existe forma. Onde não havia nada, onde era simplesmente uma coisa, agora tem uma forma, tem uns céus, tem um firmamento, tem uma terra, tem vida nessa terra, porque onde não havia vida, onde tudo era caos, onde tudo era treva, agora existe harmonia. Harmonia. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia anuncia o outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo capítulo 19, verso 1 e 2. A palavra ela tem esse poder de transformar o caos, que porventura possa a sua vida se encontrar nesse momento. O problema é como você se relaciona com a palavra de Deus. Se você vê a palavra de Deus como um livro de história, um livro de moral e ética, você só vai receber informação. Mas se você se relacionar com a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, considerando que ela realmente é palavra de Deus, receberá a vida de Deus. Vai receber vida de Deus. E é ela que vai proteger os nossos corações quando dada a proximidade do tempo do fim. Veja, nós estamos vivendo uma pandemia e isso pode ser também um sinal que se aproxima o fim dos tempos, ou o dia do Senhor Jesus. Muitas coisas vão acontecer. Pode ser que as coisas melhorem agora e melhorem por algum tempo, mas a tendência maior é as coisas piorarem. E segundo Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso 5, o apóstolo nos previne, nos alerta de que é a própria palavra de Deus que vai nos proteger desse dia mau, dos dias maus que estão por chegar. Existe o dia mau que a cada dia se levanta, porém o mal que cada dia se levanta, mas também tem os últimos dias, onde as coisas poderão piorar.
o caos poderá piorar. Mas o que vai nos proteger deste caos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus nos nossos corações. E que ela habite ricamente em sua vida. Habite ricamente em sua vida. Deus é poderoso para transformar o caos em harmonia, para transformar o caos de suas vidas. Então somente permita que Ele haja na sua vida. Então somente ore, autorize ao Espírito Santo de Deus a mover junto com a palavra de Deus essa transformação no seu coração. E não se conforme com este século, com esse mundo em caos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e assim você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado. Se você quiser compartilhar esse texto com outras pessoas, fique à vontade para fazê-lo. Eu agradeço, porque o meu desejo é que o Evangelho alcance o maior número de pessoas possível. Amém? Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser.